Uma data histórica para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Declaro aberta essa solenidade alusiva aos 30 anos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Desembargadores federais, autoridades civis e militares e servidores acompanharam a sessão solene que marcou os 30 anos do tribunal no plenário da Corte. Representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia destacou a criação do EPROC como um dos marcos do tribunal. O primeiro processo eletrônico da Justiça Federal do país. O sistema começou com um projeto piloto, construindo também com a participação da OAB do Rio Grande do Sul e da Advocacia de nosso estado, sendo hoje referência nacional. O procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região também destacou pontos importantes que marcaram a história da Corte nessas 3 décadas. Como Tribunal de Apelação da Justiça Federal na região Sul, tem o fundamental desígnio de julgar os recursos contra decisões de primeira instância, harmonizar a jurisprudência nesse âmbito e promover a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional devida àqueles que batem as suas portas em busca de justiça. E isso em temas tão variados como, por exemplo, previdência e assistência social, proteção ao meio ambiente, consumidor, tributos federais, direitos indígenas, patrimônio público e crimes contra bens, serviços e interesses da União, de suas autarquias e fundações. A desembargadora federal Marga Ing Bart Tessler, a mais antiga, falou em nome do tribunal e citou a atuação dos colegas na jurisdição criminal. O cidadão percebeu ter o direito subjetivo a um governo honesto. A corrupção é crime violento. Mata na fila do SUS, maltrata por falta de educação, segurança e outros bens sociais. Foi um divisor de águas no Brasil, na história do Brasil, porque nós tivemos anteriormente ênfase no aspecto social, no aspecto previdenciário, aspecto social, e nos últimos 5 anos é a jurisdição criminal que se firmou e, como diz o próprio ministro Barroso, é um divisor de águas. A magistrada, assim como os demais desembargadores, a diretora-geral e a servidora federal mais antiga do TRF4 receberam uma medalha que marca os 30 anos da Corte. Também foi concedida uma placa comemorativa ao servidor que venceu o concurso de produção literária TRF4 30 anos. Nenhum país vai adiante sem cultuar e aprender com a sua própria história. É exatamente o que o Poder Judiciário também, aos poucos, começa a fazer. Cultuar a sua história, reverenciar e aprender com ela. A qualidade dos seus juízes, a qualidade dos seus julgados, a qualidade dos seus servidores, a parte tecnológica que esse tribunal forneceu, o processo eletrônico, o SEI, nas suas várias modalidades. E olha, a nossa comunicação social, que é pioneira e é elogiada por todos, porque o Poder Judiciário ele precisa transmitir para a sociedade, sem aquele, digamos assim, às vezes requinte do linguajar que lhe é próprio, esclarecer a população as suas decisões. O encerramento das comemorações dos 30 anos do tribunal foi marcado pela inauguração de um espaço diferenciado, com conteúdo digital dividido em 4 eixos que resumem a evolução da Corte. As decisões mais importantes, cidadania, inovação e institucional, com a história oral do TRF4. A tecnologia é o foco principal no Museu do TRF4. Com um simples toque na tela, é possível acompanhar as inovações nas áreas de processo eletrônico e de decisões que fizeram história ao longo desses 30 anos. Tem um museu que é a cara do TRF, não podia ser diferente. É um museu totalmente digitalizado, ou então com projeções, que seriam as nossas exposições virtuais. Passamos aqui na frente por todos os processos, todo o conteúdo do museu, e isso se diz conteúdo dos 30 anos do TRF. Passamos pelos processos aqui no meio, nessas redomas, que são os processos físicos. Começamos com um de 1896, passamos por um da primeira gestão, que foi o Dr. Eli, e aí representamos um gabinete virtual lá, um gabinete onde a gente representa o que se repetiu durante 30 anos aqui. 2 cadeiras azuis que estão lá e aqueles processos que hoje estão arquivados, que são os processos físicos
que eram identificados por capas coloridas. E aí passamos, depois dessa fase, então, toda a digitalização do tribunal e eu represento, então, como joias. Como é que a gente iria representar um processo eletrônico e administrativo e judicial se não fosse através de uma joia? Porque não teria o que representar. Então, eu acho que aí fechou com chave de ouro. Além das atrações do acervo, o museu conta ainda com uma exposição em homenagem ao ex-presidente do tribunal, Teori Zavascki. Ele está ligado com as pessoas que trabalharam aqui, com a história das decisões, com a história da vida do tribunal, de todas, da defesa dos direitos, enfim, tudo que significa a Justiça Federal. Eu acho que esse museu tem tudo a ver com isso, né?